Essa aqui é minha tese de doutorado. Ela tem 540 páginas, é frente e verso. E aí, realmente, imagina uma tese desse tamanho. É difícil a gente pensar por onde a gente começa. Antes de pensar na questão do texto definitivo, a gente, né, ter essa leitura e já começar a escrever é o que eu recomendo. Porque quando a gente começa a escrever, a gente já está se deparando com os problemas que vão surgindo, as dúvidas que vão chegando para a gente, sabe? A gente vai interpretar e falar assim, nossa, mas espera aí, como é que é isso mesmo? Não, para falar disso, eu penso que eu devo falar disso aqui antes. Então, é na escrita que a gente vai lidando com o trabalho e a gente vai moldando o trabalho, entendeu? A gente vai percebendo, às vezes, que é preciso inserir um tópico ali, retirar um tópico que não faz sentido, porque você vai abordar ele de outra forma no conteúdo de um outro capítulo, no texto mesmo. Então, já começando. Então, inicialmente, eu já falo assim, já começa a escrever. Aí, o ideal seria começar primeiro pela introdução, mesmo que depois você volte lá. Então, assim, a gente começa pela introdução no sentido de você abordar, né, tipo um roteiro do que você vai abordar no trabalho. Na introdução, você coloca aqui os elementos que estão no projeto de pesquisa, né, você faz uma apresentação geral do tema, depois você insere, né, os objetivos, a justificativa, a metodologia adotada, e aí você vai imaginando, né, como é que você vai desenvolver o trabalho por conta de você já estar, você se força ao fazer a introdução a pensar, né, ter essa atividade de você ir digerindo sobre o assunto e já começar a estruturar, né, nos tópicos que você vai colocar no trabalho. Depois, se você modificar alguma coisa, você vai lá e adapta na sua introdução depois. E aí, o que eu penso? Do ponto de vista didático, para a gente compreender bem, é bom a gente ter uma noção, né, dessa questão do histórico, né, da contextualização, o que são os pontos chaves, o ponto base, a origem do assunto, a questão dos principais conceitos. Eu penso que dá para a gente começar a escrever por essa parte, ainda que você depois não coloque ele nesse formato no seu trabalho. Mas você ter bem desenvolvido, bem internalizado, né, estar bem ciente dos conceitos que envolvem o seu trabalho, isso vai te ajudar a trabalhar com todo o texto, na forma de você utilizar a terminologia adequada ao longo do texto. Isso vai te ajudar bastante. Então, eu penso assim, se você já tem uma noção, né, já tem o seu projeto de pesquisa, já tem uma noção de por onde vai andar o seu trabalho, né, os capítulos e tal, você já fez assim o rascunho, o esboço da sua introdução, a estrutura da sua introdução, eu pensaria assim, começa pelo capítulo que você tem mais facilidade e que você tem mais referências. Porque pode acontecer de, ao longo da pesquisa, os artigos que você encontrou de base agora, né, inicialmente, estarem mais dentro de um tópico e que você ainda precisa pesquisar sobre os outros tópicos. Então, para você não ir adiando, sempre pensando, porque a gente corre muito risco de cair digamos assim, num pensamento que pode ser traiçoeiro, que seria a gente pensar assim, nossa, eu ainda tenho que ler muito, porque depois que eu ler muito, eu vou entender bem, e aí eu vou começar a escrever. Pelo amor de Deus, não façam isso. Por quê? Porque a gente sempre vai ter que ler mais, assim, ao longo da vida, conhecimento não acaba, e a gente vai sempre ter essa sensação de que ainda há sempre muito mais para ler. Não é à toa que a gente vai sempre lendo e ver um tanto de referências, e aí ver os títulos desses tópicos, né, dos artigos científicos que foram citados no que a gente está lendo, e pensa assim, nossa, ainda tem isso, nossa, que interessante, tem gente que vai colocar mais sobre isso. E aí você fica pensando que sempre ainda tem mais e que você ainda não conhece muito. Então, não comece assim, porque isso é uma forma da gente nos enganar e ficar sempre na parte da realização passiva do trabalho, que é essa leitura onde a gente não produz. A gente tem que sair da zona de conforto e já começar a escrever, porque aí a gente está sistematizando o conteúdo na nossa cabeça. O começar a escrever, mesmo que esse escrito, né, o que você escrever, não seja definitivo, que você vá mexer nele depois, você vai... É um exercício que você faz na sua cabeça de sistematizar o conteúdo, de ver o que deve ser colocado antes. Se você já está escrevendo sobre isso, mas precisa acrescentar mais alguma coisa no meio, você vai fazendo ali uma estrutura, um esboço do seu trabalho. Então, né, resumindo aqui, eu penso assim, você pode começar pela questão, né, inicial né, contextualização, pela parte conceitual. E uma sugestão que eu daria, que para mim foi muito prática, né, durante a elaboração da minha tese, e aqui eu vou até te mostrar que eu deixei aqui, para vocês terem uma noção, gente, a minha tese, essa aqui é a minha tese de doutorado, ela tem 540 páginas, é frente e verso,
E aí, realmente, imagina uma tese desse tamanho. É difícil a gente pensar por onde a gente começa, né? A gente tem que pegar por um lado. E aí, o que eu penso nesse sentido? Abre uma pasta no seu computador que é a TCC geral, né? Que é a do seu artigo científico, por exemplo. E aí depois você vai abrir duas pastas. A gente vai pensar assim no mapa mental, assim, duas pastas. Numa pasta, você vai colocar TCC, o artigo científico definitivo, e o mesmo vale para o projeto, tá, gente? E depois, na outra, o TCC rascunho. Nessa pasta rascunho, você já divide entre os tópicos que você pretende abordar, os assuntos, né, os temas que você vai abordar no trabalho, na provisória, né, que seria que seria um rascunho. E aí, o que acontece? Você já vai selecionando os seus artigos científicos ali na lateral, você vai dividindo, você vai pesquisando e vai falando assim, vamos imaginar, por exemplo, de novo o assunto, né, das pessoas com deficiência. Imagina que você está falando da questão das pessoas com deficiência, né, na universidade. E aí, você vai falar sobre isso de um modo geral, mas você vai entrar num tópico específico, que seria a capacitação dos professores universitários, né, falando da questão da adequação, né, de que forma seria. Aí, o que faz? Primeiro, você vai ter um capítulo explicando, né, o contexto, né, da dificuldade que tem para as pessoas com deficiência acessar o ensino universitário, o ensino superior. Então, você vai ter um capítulo inicial onde você vai explicar o que é deficiência, você vai falar, né, da dificuldade, né, de acesso para as pessoas com deficiência no ensino superior, seria um capítulo. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar as referências que você for encontrando nessa pasta aqui e vai abrir um documento do Word para essa pasta desse tópico. E vai fazendo isso com cada tópico. Você vai poder falar depois um tema, né? Um tópico poderia ser relacionado à capacitação dos professores, outra parte poderia ser a questão, por exemplo, na aula, né, da conscientização da sociedade, do suporte, né, por exemplo, dos parentes. Você pode envolver todas essas questões em tópicos diferentes. E aí, na hora de você escrever, você deve verificar onde você já tem uma referência, né, um conjunto de referências consistente, que já dá para você fazer assim a estrutura, o grosso, digamos assim, né, a base do seu trabalho nesse tópico. Se você já tem sobre essa parte do histórico, embora é sempre relevante a gente ler os conceitos sempre no início, você já começa por esse. Mas se você já leu, o importante é você ler um pouco e ter uma formação, né, um conhecimento geral sobre tudo, para você, né? Mas isso já é feito ao longo do projeto de pesquisa. Mas depois você foca de acordo com o que você já tem material. E ao longo desse processo, você vai vendo nesse próximo material que você vai encontrar elementos, partes do texto que vão se encaixar nos outros tópicos. E aí você vai colocando essas partes também naquele arquivo do Word, né? Que eu falei para vocês abrirem cada tema. Vocês vão retirar aquela parte que você está lendo de uma pasta, né? De um que você já está trabalhando, de um capítulo. E o que for interessante para a sua pesquisa, você vai salvar aquele trecho com as palavras do autor e já vai colocar ali no rascunho daquele outro capítulo, informando, não pode esquecer de onde você tirou, de que página que você tirou, qual que é a referência, porque se você depois, né, for trabalhar esse conteúdo, seja por citação indireta com as suas palavras, ou se for relevante a ponto de você inserir como citação direta, você não vai correr o risco de fazer algum plágio, porque você vai estar ali mencionando. Mas você já está preparando o outro capítulo para quando você for nele, você já está ali deixando ali, digamos assim, você já está construindo aos pouquinhos os outros capítulos. Então, eu penso que seria uma forma interessante de começar o trabalho.